O que está se passando com o esporte é uma coisa que atinge todos nós. Isso é muito ruim para nós, tá certo? Muito ruim para o futebol pernambucano, para o futebol nordestino, tá certo? É uma coisa que nunca na história de nenhum clube pernambucano tinha tido uma diretoria, um conselho, um presidente de conselho, melhor dizendo assim, tão diretamente ligado a fazer do clube um trampolim para qualquer coisa, para alpinismo, para negociatas, menos defender o melhor, a história do clube, a identidade do clube. Então o esporte hoje está relegado a uns forasteiros que, uma casualidade infeliz da vida, assumiram a presidência do clube. Pelo que eu entendi, o Dr. Yuri Romão deve renunciar. Eu só não entendi as datas, porque em dezembro, já que ele tá se falando que ele vai renunciar, por que não nesse mês ainda, até para dar tempo de estruturar o clube? Ele renunciando até dia 4, aí há uma eleição geral, né? Se ele não renunciar até dia 4, aí não pode haver, vai ser se eu tiver alguma coisa errada aqui, doutor Bruno me corrige. Se for depois do dia 4 de dezembro, acontecerá de ter uma eleição indireta, para só ter a eleição geral no dezembro de 26. Então urge que ele realmente renuncie. Então isso aqui clama toda a torcida rubro-negra, todos os rubro-negros que querem que ele renuncie imediatamente. Para quê? Para que a gente possa realmente saber o que é que está acontecendo e programar o clube para 2026. Todos os clubes da segunda divisão são muito fortes e o esporte precisa se programar para isso, porque se não se programar vai ser um ano de fiasco. Hoje a Série B está muito mais próximo da Série A do que a C da B. E o que o senhor falou, eu concordo. E afirmo, esse time do esporte só tem nome. Esse time do esporte, se bater na B, ele não sobe. Até discuti com o Nilson aqui. Ele não sobe. Então, assim, será que... Se agora, né? Até para ter uma eleição do torcedor, né? Porque aí não é indireta, é isso? Exato, será uma eleição direta, tá certo? Até antes do dia 4. Então, isso é que precisa, que urge que ele renuncie. E eu tive uma reunião com ele, presidente do esporte. Eu disse, olha, eu acho que você tem uma folha paralela muito ruim para o esporte no ano que vem. Vai ser difícil você gerir um clube com a folha paralela. Aí ele disse, não, eu não tenho folha paralela. Aí eu digo, então ótimo, eu fico já muito feliz como rubro-negro. Eu digo, mas você tem um número de jogadores imprestáveis e que você vai ter que pagar, entendeu? Você tem contratos vencedos, você rompeu com treinadores que trabalhou 24 horas, 48 horas e não pagou, mas tem que pagar, a gente está no Estado de Direito. Isso você não pode fugir, sabe, Alexandre? Então essa situação é que eu preciso que efetivamente o pessoal tire uma radiografia do clube, o que é que está acontecendo lá dentro. Branquinho, que todos estão querendo que ele fique até dezembro para ver como é que vai a coisa, mas eu não acredito que ele vai ficar no clube sem ser definitivo, sem ter uma eleição direta. Então eu não confio no presidente do esporte, não confio no presidente do Conselho Deliberativo, né? E por conseguinte, eu não confio em todos os que estão subjugados a ele, porque eles têm o estatuto e têm o poder. Eu espero que haja um bom senso, tá certo? Um lampejo de lucidez desse presidente do clube, e ele renuncie amanhã, para ele vir aqui nesse programa do Alexandre Homem de Melo dizer assim, renunciou. Haveria uma possibilidade de fazer uma grande fusão aí de grandes rubro-negros, ex-presidentes, que pudesse ou ajudar, ou até, se for o caso, o presidente renunciar, esse grupo tocar o clube durante um ano? Eu particularmente já disse, eu não acredito que ele vai renunciar. Não significa que ele renunciando ele vai desaparecer, não. Ele tem que dizer os contratos que foram assinados, os dinheiros que tem que ingressar no clube. Tem a transição, né? O esporte conseguiu fazer, na minha opinião, no futebol, e eu conheço o Yuri, conversei com ele algumas vezes, mas toda a receita fadada ao fracasso, o esporte seguiu direitinho. Um monte de treinador no time, treinador que não tinha identificação, não sabia a ideia de jogo do clube, não sabia o DNA do clube. Eu vi um time que na arquibancada eu via um termômetro e dentro um time morno,
sem alma, um time facilmente dominado, né? Não é porque a gente sabe mais do que ninguém, não. É porque quando eu vejo pessoas vestindo uma camisa de um clube sem a devida honra e o comprometimento, vai dar errado. Não respeitar a instituição, na minha opinião. Mas, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Quando você não tem experiência, é bom até conversar com você, que você, ex-vice-presidente do Náutico, da parte de futebol, tudo, você conhece bem. Mas quando você não conhece, você é levado por um profissional mal intencionado. Que o cara fala, tem um jogador que é formidável, porque ele tem a procuração do jogador e tem que botar aquele jogador para jogar. E esses caras, você não pode confiar. Se você não tiver no Clube Náutico Capibaribe um Alexandre Homem de Melo que conheça e que ame o clube e que saiba, não, esse jogador vai ser nefasto ao clube, você vai encher o clube de bondes, de jogadores ex-atletas. Eu tenho dito aqui no programa que a base é a solução de tudo. O Palmeiras, em 3 anos, faturou 2 bi com venda de jogador. A SAF do Bahia, que para mim é a melhor SAF do Brasil, está sendo estruturada, estão investindo no time, estão investindo em infraestrutura, estão investindo em inaugurar um CT maravilhoso, tudo. É 1,2 bi, se eu não me engano, para 10 anos. Então está provado que a base é tudo. O senhor acabou de falar aí, se olhar aí nesses últimos 2, 3 anos, as vendas que o Sport fez é o que está salvando o caixa de jogadores. Esse olhar pela base, eu defendo uma verticalização no futebol, onde o diretor de base é o diretor de profissional, tendo o mesmo cuidado. E a base, ela tem que ter um orçamento próprio dentro do que o clube recebe, para não ficar na dependência do malabarismo que é o profissional, né? O profissional vai bem, sobra dinheiro. O profissional vai mal, tira dinheiro de todo mundo para contratar. Como é que é a sua visão sobre base, relação com o profissional e se é realmente o futuro? Não, a base é como a gente pode poder sorreguer um clube, é você garimpar atletas e depois, tá certo? Não só ele dá vitórias a você, mas se tiver uma proposta irrecusável, você pode, daquele dinheiro, fazer 4 ou 5 atletas. Na África tá isso. Cada atleta daquele que é vendido, eles botam mais 50 atletas para jogar. Então a gente precisa fazer isso, gente. A gente segurava os jogadores, mas hoje você não tem mais isso. Você faz um contrato, o cara diz, tudo bem, mas se eu tiver uma proposta, eu posso sair. Sem multa. Sem multa. E mesmo com multa, ele vai dizer assim, Alexandre, eu não quero mais jogar. É verdade. Eu tenho uma proposta. O que você vai fazer? Tá certo? É verdade. É como você falou, é refém. Então, agora eu quero te dar um número. Com o advento da Lei Pelé para cá, a gente perdeu 60% de registros de atletas na CBF. Ou seja, do universo que você tinha de 100% para fazer um grande time, uma grande seleção, hoje você só tem 40%. Porque 60% não se interessam mais. Essa lei beneficia só a elite desses atletas. Os grandes outros atletas, a maioria, 95%, ganha R$2.000, R$3.000, R$4.000. É uma besteira. Ontem saiu na ESPN eu acho que foi o Elton Mello, ele falou que 5% ganha bem, mais 5% ganha mais ou menos e 90% ganha muito mal. Pronto, você diz melhor do que eu, porque você acompanha o futebol. Então eu vejo isso, é uma lástima, mas vamos ver se a gente muda isso. O senhor falou de jogador da região, no qual eu concordo. Os maiores jogadores que eu vi, naquele time que o Sport tinha, excelente, Leonardo veio do Pico do Piauí. Exato. Juninho Pernambucano, base. Chiquinho de Olinda. Estamos falando de jogador por aqui. Eu não sou contra o cara que vem de fora aqui, mas a primeira coisa para o cara que vem de fora para cá é se ele tem compromisso com o clube. Porque se ele vir para a praia, não vai dar certo. Baiano veio lá do Capixaba, né? Bizu veio da reserva do Palmeiras, o Erasmo veio do Ceará, né? Lorival veio de casa. Então, assim, a gente tá aí. O Santa Cruz nem se fala, né? Eu vi o maior, não sei se o senhor concorda, mas o maior meia que eu vi jogar uma bola no chão em Pernambuco foi Enágio. Muito bom. Eu tenho até uma dor desse negócio de Enágio, porque eu garimpei Enágio. Sei. O Sport foi jogar lá em Sergipe, aí eu vi o jogador, a gente tinha um cabeça de área, você é mais jovem que eu, Alexandre, mas chamado Merica.
E ele fez miséria com o Merica. O Merica era muito bom. Eu disse, rapaz, que jogo. Bom e caceteiro. E caceteiro, e era. ele... Era. Aí eu disse, vou levar esse jogador para o esporte. Quando acabou o jogo, eu fui na vestiária do visitante, falei com ele me apresentou o pai dele e tal. Aí eu disse, olha, rapaz, vamos lá no clube, não sei o que, como é que tá o teu compromisso? Não, aqui eu tô tranquilo. Aí dei um dinheiro de passagem, não sei como foi que a gente foi e tal, vai lá pro esporte e tal. Aí ele pegou um ônibus lá de Sergipe e soltou lá no Arruda. Aí os caras lá do Arruda segurou. Foi só por safadeza, eu vou pro esporte? Não. Aí contrataram, quando eu vi no outro dia, Enácio contratado pelo Santa Cruz. Era um jogador excelente. Espetacular. Zico deu a 10 a ele no Flamengo, quando ele foi pro Flamengo. Mas vocês também deram troco, porque Leonardo vinha pro Santa e vocês pegaram. Foi. Isso foi coisa foi na época do Vanderson. Isso. Com o Fred Domingos. Que eles foram lá e seguraram. Leonardo era um problema, mas porque... Mas só o jogador com problema é que joga bola. Agora, o dirigente tem que se acostumar a trabalhar e segurar a onda, ter disciplina, ter pulso. O próprio dirigente hoje quer tirar foto com o jogador, presidente. Tomar vinho com o treinador. Ô, presidente, deixa eu voltar algumas perguntas aqui, porque eu tenho, inclusive, eu anotei algumas coisas que eu fiquei curioso numa situação. Porque, por exemplo, o senhor tinha anunciado, na época, a criação do projeto empresa Amigos do Esporte para fiscalizar a gestão. Como é que essa iniciativa ficou? Se ficou estruturada? Se teve o apoio de outras situações? Olha, nós temos hoje o Amigos do Esporte, eu acho que a gente tem uns quase 80 membros, tá? Inclusive tem o Homero, que apoiou, o Vandesso apoiou, tá? Muitos apoiaram e tal. Com o anúncio de que ele vai renunciar, porque o objetivo do Amigos do Esporte era ter um instrumento legal, tá certo, para ter representatividade. O presidente do esporte está macumunado com a maioria dessa liga, que o interesse deles é ter um clube para fazer negócio de dinheiro. Tá? E hoje você sabe, o futebol, a mídia chegou no futebol, os números são outros. É diferente que no passado, que a gente fazia futebol pegando cotinha de um e de outro, né? Hoje não. Tem um tio da minha mulher, era o falecido, Paulo Petribu, ele dizia, eu não gosto nem muito de ir ao Náutico, porque toda vez que eu vou no Náutico, os caras me ferram de dinheiro. Pedir opinião, ninguém pede. Mas, então, hoje, futebol, os números são diferentes. Clubes de tradição centenários, como o Sport, os clubes daqui, eles têm uma alma, têm uma história, têm um sentimento. E os caras desconhecem isso. É impressionante, é impressionante. O que é que o senhor me diz sobre as SAFs e o que está acontecendo aí? A SAF do Fortaleza está pronta. Não tem ninguém de fora, mas mesmo que entre, é 51% do clube e 49% do investidor com direito a voto e participação na gestão. Mas 51% é do clube. Olha, eu posso te dizer, aí eu falo como empresário, ninguém vai botar dinheiro em nada que ele não tenha controle. Esse cara distribuir 49% lá do Fortaleza, eu não sei, eu não entendo como é que ele faz essa matemática, o cara vai aportar no Fortaleza 49% sem mandar no clube. Ele não... acho que por isso também não lançaram, mas assim, o clube não perde... Ele tem gestão, mas não é voto final, então, que nem a do Botafogo. Então pronto, então o Botafogo fez um timaço aqui e agora tá brigando para atrair entre os 4. Quando terminou o campeonato, o cara pegou o jogador e levou tudo lá para a Europa. E vendeu. E vendeu tudinho. O esporte ainda resiste, assim, com essa competitividade em alguns jogos, como ganhou do Corinthians, como ganhou do Grêmio lá, pelo peso da camisa, pela inércia da sua força do passado. Entendeu? O esporte ainda está embora. Mas essa força inercial do esporte, ela está se diluindo. Tá? Quando o esporte entrar na segunda divisão, for jogar lá em Tumbiara e não sei aonde, os times vão respeitar um pouco. De repente, quando vê que o leão não tem dente, vão partir para cima. Qual é a visão que o senhor tem da torcida? Como é que está a torcida? Já que o senhor acompanha e, claro, muitos rubro-negros participam da sua ala. Rapaz, a torcida está indignada, né? É um negócio louco. O futebol, para muitas dessas pessoas, são importantes. Tem um rubro-negro que me mandou uma mensagem, disse, Luciano, eu estou doente. Eu estou saindo do grupo porque minha saúde mental não está bem. Eu vendo do jeito que está aí.
Um outro disse, se eu encontrar esse cara na rua, eu vou dar 2 tiros nele. Eu digo, rapaz, quer dizer, os caras são... Então, o Sheik não faz ideia o que é essa força, o que é que significa paixão. É uma coisa, eu não digo patológica, mas é uma coisa louca, tá certo? E os caras relevam isso. Esses caras desconhecem o que é a paixão. Não sabem o que é isso. Não sabem o que é uma história, não sabem o que é tradição. Se eu perguntar a eles quem é José Rosenblit, eles não sabem quem é. Quem é Severino Albuquerque, eles não sabem quem é. Quem é Doutor Teixeira, eles não sabem a história do esporte. Como é que está hoje as finanças do esporte sobre o futebol e como é que está o que pode entrar? Porque o torcedor agora deve estar muito preocupado do seguinte, eu já sei o tamanho mais ou menos do problema, mas como é que está para o ano a entrada de recursos para poder tentar dar uma mudada nesse cenário? O que eu estou sabendo, por exemplo, que eu vi no balanço do esporte, o balanço que foi assinado em abril de 24, de 25, referente ao exercício de 24, certo. As entradas no balanço, 135 bilhões. Aí você fecha o balanço com um prejuízo de 16 milhões. E a empresa de auditoria recusou-se, tá certo, a dar chancela aprovando aquele balanço, porque diz que tem muitos documentos obscuros. Tem 12 milhões que se pagou no balanço de juros. Pagar juros a quem? O presidente, a filha do presidente ou a mulher do presidente, não sei bem, tem um crédito no clube registrado de 4 milhões, 3 milhões e 900. Quer dizer, são coisas nunca vistas, entendeu? Então eu não sei isso aí. Agora, para o ano, eu conversei com o presidente da federação, o Evandro, ele disse que tem uma cota, tá certo? Que é para o Náutico, para o Santa Cruz e para o Sport, que a federação já dá, de 3 milhões. De 3 milhões, tá certo? Então, já é algum dinheiro, mas para quem não tem passivo, tá certo? Sim. Você formar um time, tá certo? Garimpar jogador, não sei o quê. E você tem mais a venda da camisa, tem de streaming, de ver. O Sport vendeu, parece, por 50 anos, não foi, Aloy? Os direitos televisivos, porra, 20% do direito televisivo de algum stream desse aí. Quer dizer, por 50 anos, rapaz. Quer dizer, isso é uma falta de sensatez. Faz durante o período que você está no poder. Você comprometer um recebível, uma receita futura, isso é uma desatenção, tanto aos colegas rubro-negros que vão suceder, enorme. É preciso, mais do que nunca, que a gente faça uma auditoria e que a gente faça uma eleição direta, tá certo? Para os sócios escolherem. O que é que o senhor acha sobre SAF, principalmente para os clubes nordestinos, e se o senhor sabe alguma coisa como está, porque a gente soube que o Sport andou recebendo propostas? Você vê o seguinte, Alexandre, você tem uma sociedade sem fins lucrativos que não paga imposto sobre rendas. Aí, de repente, você passa por uma sociedade que paga imposto sobre rendas. Agora, a grande coisa boa é o seguinte, que o cara da SAF, ele vai responder criminalmente por desmandos que ele fizer. Mas isso também, num clube de futebol, se houver desvio de finalidade, também vai responder por isso. Isso. Quando ele fizer confusão de finanças, quando ele fizer uma série de coisas, ele vai responder. O pessoal do Cruzeiro está respondendo. Está respondendo. Criminalmente. Então, vai responder, vai entrar no CPF dele. Então, isso é bom. Agora, por outro lado, a SAF, você corre um risco muito grande de entregar isso a um pessoal que não conhece a tradição, não conhece a história do clube. Tá? O Cruzeiro, por exemplo, ele fez uma SAF, vendeu, disse que é um grande cruzeirense, a sorte do Cruzeiro é isso, um cara com muito dinheiro, tá certo? Tá mantendo o Cruzeiro, mas suponhamos, eu não conheço nenhum filho do cara, que ele morra, tá certo? O filho seja atleticano, o Cruzeiro se acaba. Então você vai colocar a história do Cruzeiro em risco por conta de uma sociedade anônima, transformar aquilo numa sociedade anônima que você pode vender todos os seus... Certo? Imagina o Náutico, não, vou vender as ações. Aí vem um rubro-negro doido do esporte, com muito dinheiro, diz, eu compro. Aí acaba o Náutico. E vice-versa.
É assim mesmo que funciona. Né? Depois que vende, a sorte do Vasco foi que os caras lá estavam com problema nos Estados Unidos e não cumpriram o contrato. Aí o juiz cancelou. Mas você vê, até agora o Vasco não conseguiu respirar. Não respirar. Por causa que a SAF foi mal feita. Eu acho, presidente, que a SAF é um caminho natural. Não tem como fugir. A não ser que haja várias gestões excelentes, que eu também não acredito que vai acontecer. Eu acho que para os times nordestinos, até para ter uma melhoria e ter um pé de igualdade maior com o Sudeste, vai ter SAF. O que vai caber é a nossa competência de entender uma SAF, de analisar se aquilo é bom ou não, e ter realmente um bom percentual, não sei o qual, mas um bom percentual de pessoas que têm envolvimento com o clube para ser dono também da SAF. Quem tiver o controle das ações é dono. Pois é. Não tem conselho deliberativo. Não derruba mais nada. O clube vira uma associação recreativa. Não, pronto, acabou. Estatuto, aquilo acabou. É venda. E outra coisa, os bens que ele quer, o patrimônio físico do clube, para ele não interessa não. O que ele quer é o seguinte, é a marca para disputar as competições. E a base. E o senhor está falando que o torcedor pensa que é uma brincadeira, mas não é. Veja bem, se juntar um grupo de empresário lá do Rio, a maioria é flamenguista, se quiser comprar do John Tex, se ele quiser vender, acabou, ele vende. Vende. E não é difícil não, viu? Torcedor não é difícil não. Se os caras quiserem investir e pegar, vende. Vamos esquecer o Flamengo. Se um grupo de empresários em São Paulo, que tem nada a ver com o Botafogo, quiser comprar o Botafogo, ele compra. Compra. Homero, certa vez, falou que o zagueiro Heraldo tinha sido vendido para entregar o título para o Santa. Eita. Luciano, você concorda que o dinheiro sempre mandou no futebol, se pelos bastidores do clube, seja por empresas? Seja pelos bastidores, seja por empresa? Não. Eu acho que dinheiro não manda, não. Agora, essa assertiva que Heraldo foi comprado, eu discordei até de Homero na época. Realmente ele foi botar uma bola para córnea, eu era garoto, ele botou a bola no ângulo lá e a gente perdeu para o Santa Cruz. Inclusive Leão era o goleiro. Leão era o goleiro. E Homero não admitiu aquilo, mas a gente estava com o sangue na flor da pele, eu digo, não vou nem discutir nesse momento. Perder na ilha pro Santa, hein? Foi, a vontade que eu tinha era estrangular Zé Neves, entendeu? Mas faz parte. Mas no ano seguinte eu dei o troco nele, entendeu? Teve um ano que foi um ano mais preocupante na minha vida, foi que o Sport estava bem na frente do Náutico Santa Cruz. Aí eu tinha um executivo da empresa da gente, que era náutico. Eu nem sabia, porque ele me respeitava, entendeu? Mas ele era náutico, depois foi ser presidente do Náutico, Ricardo Valois. Aí ele disse, Luciano, vamos ajudar o Náutico, a camisa do Náutico, não sei o que e tal. Aí eu disse, tá bom, Ricardo. Aí o Náutico botou o nome da minha empresa no peito, né? Aí eu disse, eita ferro, se o Náutico ganhar agora, que todo mundo sabe que essa empresa é minha, tá certo? Aí foi o ano mais preocupante. Aí veio também um cara do Santa Cruz, que era um cara, tinha um negócio de cabeleireiro, não sei o que e tal. Edelson. Aí, Edelson Barbosa. Aí eu peguei. Tem que patrocinar. Aí, porque aí o negócio da empresa, aí os 3 clubes, eu digo, bom, não vão dizer que a empresa é pé frio, tá certo? Algum dos 3 vai ter que vencer. Mas tem que ser um esporte. Rapaz, foi o ano mais preocupante. Que eu digo, se eu perder, os rubro-negros vão me comer pelo fígado, tá certo? Porque como é que eu ajudei o Náutico, como é que eu ajudei o Santa Cruz? Mas o dinheiro não é tudo, é talento, é dedicação, é amor, é você querer, tá certo? Agora, você precisa honrar seus compromissos. Torcedor, dê seu like, se inscreva no canal, divulgue, ajude aí o programa independente. A gente aqui sabe que depende de vocês aqui para estar sempre aí com essa audiência maravilhosa. Carlos José, obrigado, Carlos. Sempre participa aqui do programa. Ele é rubro-negro. Então ele diz aí, esporte não precisa de SAF, e sim de grandes administradores que entendam de futebol. Eu acho que você precisa ter alguém que entenda dentro do clube do que é futebol. Agora, é preciso um cara de amor, que conheça o clube, que realmente só contrate aqueles que realmente ele entenda. Se deixar isso para um profissional mal intencionado, acontece o que aconteceu no esporte. Encher o esporte de jogadores
que não serviam para a competição que o Sport ia fazer. Robson Silva, mais a história, o legado de Yuri vai ficar da pior história de todos os tempos. Será, presidente? Olha, a gente pode ter tudo lá no clube agora. A gente só não pode ter um cara mal intencionado para usar o clube como alpinismo social, como negociata, como alguma coisa. Isso eu acho que o Sport não vai permitir mais. Que o cara entre no clube para assaltar o clube. Isso não pode. Isso nunca aconteceu no Santa Cruz, no Náutico e no Sport. Já está acontecendo agora no Sport. Isso é inédito. Esses caras que estão hoje brigando pelo Sport, pode apostar que são filhos de rubro-negro que foram conselheiro, filhos de torcedores eméritos, filhos de ex-presidentes, netos. Tem um comentário, Carlos José, de novo. Imagine uma SAF no Sport, com um dono tipo perfil Yuri Romão. Lembrando que o Sport tem mais de 3 milhões de torcedores. Isso é muito forte. O Sport não pode ter um único fundo de investimentos ou dono. Correto, correto. Eu acho que Carlos está muito certo. Tá? Oxalá a gente tenha muitos Carlos lá no Sport para estar com essas opiniões bem contundentes. É o Roberto dos Santos. Boa noite, presidente. Deveria pressionar de forma mais impactante para esse presidente do clube e do conselho saiam urgentemente. Isso eu tenho falado, mas, Alexandre, o cara é insensível. Ele tem sei lá, o psicopata é uma coisa, parece que não é doença, mas é uma coisa terrível, que o cara é frio, o cara não sabe que tem amigos, que tem as pessoas que amam ele, que gostam dele, e o cara insiste em estar ali. Acho que ele está ali porque ele tem medo das coisas que ele fez lá. Alexandre, se você for hoje lá no clube, na sede do clube, primeiro você não entra, porque tem um tapume. Dentro caiu o teto. É um chuveiro só, é água só. O Sport não tem nem onde ficar. As grandes reuniões do conselho a gente fazia naquele salão grande porque não cabia. Hoje é feita numa sala lá lateral, que era uma sala que a gente tinha como excepcional de fazer a reunião do conselho, que ia pouca gente lá. Então hoje é a única sala que tem no clube. Quer dizer, o Sport virou um clube de um escritório e uma sala de conselho. Botaram os andaimes lá, os caras dos andaimes estão cobrando 45 mil reais porque o Sport não pagou o aluguel dos andaimes para consertar umas goteiras que tinha lá. E o que é 100 milhões num clube que deu só de entrada, de direitos televisivos, de tudo, no ano passado, 135 milhões. A gente tem mais receita do que 112 municípios do estado de Pernambuco. É um número expressivo. É um número expressivo. E você entregar isso na mão de um inconsequente, de um irresponsável, para usar o melhor dos termos, é terrível. Luciano, aproveitando que tenho a honra de te fazer perguntas cabulosas do passado que me intrigam. Você, de fato, pagou o Leomar para ir para a seleção e Marcelo Passos foi vendido? O torcedor... Prescreveu, eu vou te falar tudo, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. Voltando à história de você ter coisas profissionais. Leão era... Goleiro, não era treinador da seleção brasileira. Sim. Foi catapultado lá pelo esporte. E Leão ia fazer umas convocações e tal. Eu digo, Leão, a gente tem um jogador muito bom, que é Leomar. Mas em nenhum momento houve troca de interesses financeiros. E Leomar jogou na seleção brasileira. Jogou. Teve um radialista aqui local, da CBN, não sei o quê, que disse que eu tinha pago para botar jogador na seleção brasileira. TJD me intimou para eu depor sobre aquilo. Tá certo? Eu depor não, fui a julgamento. E fui condenado. Tá certo? Não tinha uma prova daquilo. E fui condenado. Mas nada disso aconteceu. Vou contar uma história parecida com essa. A gente foi disputar uma final contra o Guarani lá em Campinas. Sim. Foi logo depois que teve aquela briga do Clube dos 13 com o modo tal. E eu fui jogar contra o Guarani. E eu tinha um amigo que era aliado e era presidente do Guarani, que era Beto Zini.
um jogo dificílimo do Brinco de Ouro, o time do Guarani, um timaço. Evaí. Evaí, tudo e tal. Nós empatamos lá, nós ganhamos aqui. Aqui com o gol do Marco Antônio, zagueiro alto. Foi. E empatamos lá. Aí o Beto Zini saiu de campo debaixo de garrafada. Naquela época o dirigente podia estar na coisa e tal. E eu voltei para São Paulo no meu carro e me deleitando com os comentários dos comentaristas lá de Campinas, né? E dizendo, poxa, disse que o Sport pagou 4 milhões para ter o juiz favorável a ele e tal. Mas Beto não é tão rico, por que ele não pagou 8? Entendeu? Aí eu já me ri. Mas passado isso, a minha história contando, passaram 10 anos, aí como essa pergunta que fez aqui do Leomar, do Carlos, né? Aí eu... Futebol. Aí eu tomo um voo de Congonhas para o Santos Dumont. Quem senta do meu lado? Beto Zini. Aí a gente vem, conversa tudo, tá. O voo todo, um voo de 40 minutos, só conversando trivialidades. Quando o avião pousou, o trem de aterrissagem, colocou lá no Santos Dumont, aí ele disse, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta que é, aquele jogo de Campinas, vocês compraram o juiz? Aí eu bati na perna dele, Beto, fica tranquilo, ganhamos no campo. Aquele estava na garganta dele. Ele tinha que saber. Há 10 anos, ele tinha que saber. Digo, Beto, fica tranquilo. Como ele já acreditou em mim, aí eu acho que ele relaxou. Eu disse, pô, 4 milhões para mim não era nada. Historicamente, os clubes pernambucanos como um todo, eles normalmente pegam mais atletas emprestados do que compram seus passes. E o Sport adotou agora recentemente, eu não posso dizer especificamente na gestão de Yuri Romão, essa compra de passes, né? E isso é, de certa forma, um pouco perigoso, porque quando o atleta rende, valoriza e depois você consegue fazer uma revenda. Mas neste caso atual, muitas das compras do Sport, os passes, sejam por atletas de base ou compras, não deram certo. Só que a gente já viu o Sport sofrer muitas vezes como barriga de aluguel. Contrata o atleta, vem por empréstimo, o cara se destaca e depois você não tem o passe dele para manter. Ele acaba indo embora. E eu queria saber do Luciano, que já teve tantas vezes à frente do clube, qual é o melhor caminho que ele entende? Se tem que haver um equilíbrio sobre isso aí, ou é bom ter o passe do atleta, é bom ter apenas o empréstimo. Como é que você enxerga isso, Luciano? Tiago, primeiro eu vou te dizer, quer dizer, o passe foi extinto. Você tem um contrato, o direito... mais longo ou mais curto, que é o direito federativo, você tem um contrato. Hoje, o máximo que você pode ter é um contrato de 4 anos. Agora, você vai fazer um contrato de 3 anos com um jogador que você não conhece a origem, que é indicado por um empresário de fora, tá certo? Esse cara aí, você faz um contrato de 3 anos, de 4 anos, eu acho que há má fé nesse negócio. Há má fé. Por que um contrato de 4 anos? Por que não faz um contrato de uma temporada? O Botafogo fez o time dele todo ano passado com um contrato de 1 ano. Entendeu? Então não tem. Então, isso aí foi para pagar um preço alto, tá certo? E o intermediário recebeu uma boa participação, comissão, tá certo? E outras pessoas, para fazer isso, receberam propinas. Isso é que entende a torcida brasileira. Existiu dentro do esporte um propinoduto, onde as coisas eram feitas através de propinas. Faz propina, contrata esse perna de pau. Contrata ele por 4 anos. Vamos pagar 18 milhões nesse cara. Vamos pagar 10 milhões nesse cara. Porque é um contrato de 4 anos. E a gente vai fazer dinheiro com ele. A conversa dos caras são essa. Pô, precisa não. Vamos fazer de 1 ano. Vamos ganhar o título desse ano. Se ele for bom, a gente tenta renovar. Se ele estourar, paciência. Vão levar ele da gente. Agora, se ele não estourar, eu vou ficar com esse passivo durante 3 anos... Então, inviabilizou o clube por algum tempo. A não ser que venha alguma pessoa e, de uma forma muito hábil, possa negociar com tudo isso e fazer um time garimpando atletas na região. Eu acho que é por aí. Não sei se dá mais 1 minuto para a gente contar. Não, claro, pode ficar à vontade. Teve uma final de um campeonato, Sport Santa Cruz. O Sport estava reformando o estádio, não podia jogar na ilha. E era um jogo na ilha e um jogo, como o Sport estava na final, com o Santa Cruz.
Aí eu digo, não vou jogar no campo de Santa Cruz 2 vezes. Vou jogar no Náutico. Aí combinei tudo com o Náutico para jogar no Náutico. Quando combino para jogar no Náutico, tem uma reunião na federação, aí me aparece o presidente do Náutico, que era um cara que era boxeador, era Josemir, um cara forte, o cara foi remador e foi presidente do Náutico. Aí ele estava lá e estava o presidente do Santa Cruz, e eu estava também. Aí disse, não, o Náutico não pode. Eu disse, como não pode? Não, porque o Náutico está reformando, está sem trave. Aí esse Josemir está sem trave, a gente teve que encerrar as traves para reformar. Quer dizer, o Náutico macumunado com Santa Cruz para jogar no Santa Cruz. Aí eu dei uma esculhambação em Josemir. Eu não sei nem por que eu dei aquela esculhambação. Foi uma insensatez, porque se Josemir desse uma tapa em mim, eu me desmanchava. O cara era boxeador. E você é um filho dessa, tal. Ele ficou calado, quieto. E eu passei ileso, graças a alguns amigos que segura para lá, segura para cá. E levei o jogo, sabe para onde? Para o Central de Caruaru. Mas no Santa Cruz eu não jogava segundo. Fui jogar em Caruaru. O fila da mãe do Enágio que você falou me fez um gol lá e eu perdi o jogo lá em Caruaru. Presidente, estamos chegando ao final do programa. O senhor fique à vontade para fazer seu desfecho final, mandar algum recado para a torcida rubro-negra. Não é que a gente tem que acreditar. Eu acho que a gente está numa campanha toda, todos os rubro-negros, para a gente chegar a bons termos para esse rapaz deixar o clube, não é? Eu só posso entender por um lado má de que o cara se segura ainda dentro do clube, porque eu não tenho outra razão a não ser interesses outros, interesses obscuros. Mas dentro de uma pessoa normal que hoje tem o repúdio da sociedade, eu acho isso impressionante. Então ele não sente, ele não tem esse sentimento, sabe, Alexandre? Tem um pessoal aqui perguntando, querendo escutar a opinião de Luciano sobre a questão da denúncia do Ministério Público que foi feita recentemente e sobre a empresa de Yuri em Xangrande. E as pessoas querem escutar a sua opinião sobre isso. Ora, isso é uma coisa lastimável, né? Quer dizer, você vê aí uma denúncia no Ministério Público que deve estar apurando isso. Né? Eu já tenho informações que tudo aquilo é verdadeiro. Né? O denunciante apresentou as provas, né? E o Ministério Público vai né? E esse negócio de Xangrande, como é que você abre uma empresa no município onde não tem nada a ver para intermediar atletas? Primeiro tem um conflito de interesses. Você é presidente do clube e tem uma empresa para intermediar atleta. Tá? E depois essa empresa, ela empresta 4 milhões, ela se acredita em 4 milhões no clube. Na RJ? Na recuperação judicial. Na recuperação. Não, foi antes da recuperação judicial. Ela entrou como concursal ou extra-concursal? Ela entrou como concursal. Tá certo? Então se habilitou. Ex-concursal. Tá fora. Aliás, ex-concursal. Vocês então são ela advogados. tem preferência de... Ela tem preferência de... psicólogo. Entendeu? Ela tem preferência. Então, tudo isso é um absurdo. E tem N outras coisas que os caras trazem do jogador Artêncio. E alguns empresários que trazem coisas assim escabrosas. Então eu tenho toda a torcida, todos os rubro-negros hoje têm convicção de que o clube foi gerenciado de forma muito, muito nebulosa. Como é que se vendeu um jogo e colocou na arena? Eu não entendi muito. A não ser que tenha sido necessidade de caixa que poderia me explicar, não justificar, porque mesmo assim eu, se fosse dirigente, não teria feito. É a inversão de valores que tem esse pessoal, né? Eu acho que a tradição, a história do clube, principalmente jogando com um clube tão nacionalmente, tão bem conhecido como o Flamengo, eu acho que o Sport tinha que ter uma proposta digna. Não o cara expor o Sport é um vexame daquele. Então esse cara não tem nenhum amor pelo clube, tá? Não tem. Então é inexplicável isso que foi feito.